Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui aos nossos encontros, no qual a gente trata da reparação de danos em caso de acidente de veículo automotor e os seus desdobramentos. Nesse encontro eu vou ser um pouco mais técnico, eu quero você vivo até o final. Mantenha, segura aí. Eu sei que é um pouco mais técnico, mas quando a gente entra com a ação, com o processo, inicialmente a gente deve sempre buscar a composição amigável, mas nem sempre isso é possível. E se não é possível, a gente não tem como fazer a justiça com as próprias mãos. E por isso existe o poder judiciário, o poder de dizer o direito, que em substituição às partes vem para dizer o direito e assim impor à outra parte uma obrigação de fazer e eventualmente até de não fazer, que não é o caso, obrigação de não fazer, é o que é obrigação de fazer. Ótimo! E aí você entra com a ação. Mas quando você vai entrar com essa ação, você tem algumas opções. Eu já falei com você que no direito existem vários caminhos. Sim! É isso que as pessoas não conseguem entender. Eu sei que você não é da área, mas quando o advogado vai entrar com a ação, ele tem várias opções. É um jogo. Por que é um jogo? Porque a partir do momento em que você vai por um caminho, o outro caminho deixa de ser uma possibilidade. Rodrigo tá técnico. Eu te ajudo. No direito, existe o procedimento sumário, que é você entrar com a ação sem optar pelo juizado, que é obedecendo o procedimento em que está disposto no Código de Processo Civil. E nesse procedimento você entra com a ação, deve recolher as custas, porque tem custas. E no momento que você entra com a ação, você já precisa arrolar testemunhas. Porque são regras de processo, as pessoas se equivocam quando falam eu vou te processar no sentido de que eu vou te ferrar, que eu vou te fuder. Mas não é isso não. Processo é um conjunto de procedimentos destinados a alcançar um fim. E o fim que é? Resolver a questão. Mas o jogo tem regra, tem que ter um começo, um meio, fim. Então quando você opta pelo procedimento sumário, você abdica do juizado por uma série de fatores. E é isso que eu quero trazer, os fatores dos prós e os fatores dos contras, para você analisar o que vale ou o que não vale a pena. Quando você opta pelo procedimento sumário, você tem que arrolar as testemunhas na inicial. Por quê? O procedimento assim determina. Ele estipula e aí você tem que cumprir. No procedimento sumário, não tem um valor limite. Não tem um valor limite. Agora, se você opta pelo procedimento sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, também denominado juizados especiais cíveis, você tem alguns prós e alguns contras. Tudo na vida é assim, meu querido. Vamos falar um pouco de desenvolvimento pessoal. Se de um lado você ganha, também existe perda, é um processo da vida. No procedimento do juizado, você entra com um processo e, naturalmente, existe um limite do valor da causa. Qual que são os pontos positivos? Os pontos positivos do juizado é que é muito rápido. Existe sempre uma audiência de conciliação, que no procedimento sumário, as partes já podem de antemão dizer que não tem interesse naquela audiência, porque uma das partes já não tem interesse na conciliação. E de tanto essas audiências serem designadas e serem infrutíferas, os juízes e a própria lei já permite que, se não houver por parte de uma interesse na composição, que essa própria audiência seja suprimida, para que também esse procedimento seja mais rápido. O que não é permitido no juizado. Ou seja, se você entra com uma ação
no procedimento sumário, se você tem provas a produzir, eventualmente tudo que você tenha para produzir você já tinha. Ou seja, o seu boletim de ocorrência, entre outras coisas. Se não é uma questão de testemunha, a outra parte apresenta uma defesa e já vai o quê? O processo já vai para julgamento. É claro que existe um momento de apresentar as suas contra-argumentações sobre a defesa e, eventualmente, as alegações finais. E o processo vai concluso para a sentença. Agora, todo esse procedimento no procedimento sumário, por ser um procedimento que está dentro da justiça estadual, eventualmente também justiça federal, não quero falar sobre isso, sim, dependendo do que, do veículo que foi envolvido. Se você bateu em um veículo da União, ora, é claro que a competência vai ser da Justiça Federal. O bem é da União. Só que não vamos falar sobre isso, porque aí a gente foge um pouco dos procedimentos e aí vamos entrar em competência. Eu falei que seria um pouco tenso, mas segura aí, eu quero você vivo até o final, porque eu quero falar um pouco também do juizado. Se você escolhe ir pelo juizado, tem necessariamente a audiência de conciliação e as partes precisam obrigatoriamente comparecer. E naquele momento em que as partes comparecem, existe também a possibilidade de se fazer uma composição. Ali é o momento de as partes abdicarem um pouco, cada uma delas, daquilo que entende ser devido e entrar em um acordo. É isso que o judiciário quer. Porque uma sentença, por mais justa que ela seja no aspecto jurídico, ela, para outra parte, nunca vai ser justa. E por mais que uma sentença seja correta, a outra parte ainda vai se sentir injustiçada. Por isso que o acordo, ainda que as partes cedam reciprocamente, cada uma delas, saem elas com o sentido de que foi feita ou que foi dada uma prestação jurisdicional. Agora, no juizado existe, sim, e é obrigatória essa audiência. E depois dessa audiência, existe a audiência de instrução, de produção dessas provas testemunhais, e o processo é concluso para a sentença. A grande vantagem do juizado é que quando você recorre de uma decisão proferida por um juiz, ela não vai para um tribunal. A gente sabe que os tribunais eles estão abarrotados de processos e que um recurso demora mais de 5 anos, até muito mais que isso, até ser julgado em segunda instância. Não quero falar de recursos ao STJ, ao STF, porque aí a gente seria técnico demais. Se você quiser, eu falo. Mas, quando se tem uma sentença, o recurso, chama-se recurso inanimado, é para uma turma recursal da própria comarca. E ali, muito provavelmente, se não houver nenhum questionamento de descumprimento de preceito fundamental ou constitucional ou descumprimento de lei que se possa subir ali para um tribunal superior, ali acaba. Ou seja, é um processo que se tem a expectativa, a depender de uma comarca ou de outra, de uma duração de 2 anos. Essa é a realidade. Enquanto que, se você optar, e o limite da causa no juizado é 40 salários mínimos. Se for federal, 60. Juizado federal. Mas, claro, aí tem que envolver uma questão de um bem ou de um interesse da União, no que diz respeito à reparação. Pois bem, agora, se você vai optar pelo procedimento sumário, o valor ele pode ser superior ou também inferior a 40 salários mínimos, mas você não fica preso a esse valor. E a gente tem a questão que no juizado você não pode produzir prova
técnica. Não é lá o local adequado para se produzir ali, eventualmente, uma prova pericial de alta tecnicidade. Porque nos juizados não se permite a produção de provas periciais de alta complexidade. E não quero falar o que é aqui, alta complexidade ou não, porque também aí já se tornaria jurídico o nosso encontro. E já te adianto, viu? Você que é advogado que está vendo isso aí, cara, isso aqui não é para você. Não. Eu estou falando aqui para você que não é advogado, porque se fosse para advogado, a pegada seria outra. E nem tenho intenção de passar informação e conhecimento para quem é advogado. Falo aí para você que está estudando direito, para você que sofreu um acidente, para você que está querendo uma orientação. Eu sei que não vai ser você que vai entrar com a ação, ou até mesmo pode, sabe por quê? Uma outra curiosidade do juizado. Você pode pleitear sozinho no juizado, desde que é condição que a causa não tenha um valor superior a 20 salários mínimos. Então você pode fazer sim a sua própria petição. Eu não sei como você faria isso, eu posso até te ajudar, deixando aqui um modelo. Sabia que hoje é tudo modelo? Modelão, os modelão. É claro que tem modelo muito mal feito e porcamente feito. E tem modelo muito bem estruturado. Essa é a grande realidade. Que tudo na vida é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Agora tem cópia mal feita e tem cópia bem feita. E tem coisas que a pessoa inventa da cabeça que fica uma porcaria. E tem coisas que a pessoa inventa da cabeça de acordo com a lei e que fica muito bem feita. Mas existe também nos próprios juizados as pessoas especializadas e até mesmo os estagiários preparados para fazer a sua atermação. O que é atermação, André? Que loucura é essa? Atermação outra coisa não é a pegar as suas palavras e colocar isso em alguns termos jurídicos e fazer o ajuizamento para você da ação, ou seja, colocar a termo. Ela te escuta, coloca a termo e a ação é proposta no juizado com um limite máximo de 20 salários mínimos. Sem entrar em detalhes, sem se aprofundar no tema, eu trouxe aqui para você algumas diferenças rápidas de você entrar pelo juizado ou você entrar pelo procedimento comum, pelo procedimento sumário. E também existe a possibilidade de você optar por um procedimento ordinário. Sim, ordinário. Dentro do procedimento comum. Ou seja, fugindo às regras de um procedimento específico que a lei estabelece para os acidentes de trânsito, que tem uma forma de agir, uma forma de você proceder. Mas você não fica também vinculado ao procedimento sumário. Se você opta por ele, você tem que cumprir ele. Agora, se você opta pelo procedimento ordinário, que é o mais moroso, você, de certa maneira, abdica de algumas celeridades. E nesse caso, quando você opta pelo procedimento ordinário, e aí você também fica adstrito de um processo que vai, sem dúvida, ter um tempo maior, porque o procedimento ordinário é o procedimento comum, para quem não sabe. Às vezes a pessoa te chama de ordinário. Já alguém chamou de ordinário, cara? Não, chama você de uma pessoa comum. Sim, comum. Não tem as reuniões ordinárias? Comum. Da Câmara? Do condomínio? Aquelas que estão previstas. Ou seja, dentro do processo tem o processo ordinário, aquele que obedece ao mesmo batidão, que é uma regra geral. Regra já é geral. Regra geral. E o procedimento sumário seria como se fosse um procedimento especial. Né? Mas não é um especial porque ele é o sumário. Porque nós temos alguns procedimentos no direito que chamam especiais. O que é um procedimento especial? Por exemplo, no direito de família,
qualquer coisinha que sai fora do ordinário, que estabelece algo específico, ele se torna especial, porque ele sai do comum. Ele tem um procedimento próprio. Talvez o nome correto ali deveria ser procedimento próprio, porque ele pega toda a roupagem do ordinário e estabelece algumas especificidades. Gostou da palavra? Eu repito para você. Especificidade. Por isso que se chama especial. Por isso que o sumário é sumário, porque a regra do procedimento, no caso de trânsito, é o sumário. É aquilo que a lei resolveu estabelecer para aquela situação específica, mas você não é obrigado a optar por ele. Você pode optar pelo ordinário ou você pode optar pelos juizados especiais cíveis. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.